Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. O assunto de hoje são os suplementos alimentares que ganharam espaço na rotina de milhões de brasileiros. Prometem energia, emagrecimento, ganho de massa, imunidade e bem-estar. Mas, afinal, como o consumidor pode separar informação séria do puro marketing? O que realmente vale a pena comprar e quanto o suplemento pode trazer riscos à saúde? Para esclarecer todas essas dúvidas, o Consumo em Pauta conversa hoje com o Dr. Renato Lobo. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e pós-graduado em Medicina Esportiva, ou seja, um belo currículo. Não é, doutor Renato? Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Olha, eu que agradeço, obrigado pelo convite e é um prazer poder explicar sobre esse assunto que é tão interessante, né? E muitas pessoas têm dúvida, procuram, perguntam, pesquisam sobre isso e como existe dúvida, cabe esclarecimento nisso. E tem um detalhe bem interessante, todos os dias, praticamente todos os dias, a Anvisa solta comunicados dizendo que tal marca está proibida de vender, tal marca está proibida de vender. São muitas que são proibidas de vender. E eu acompanho isso diariamente e eu fico super assustada com isso. E aí eu te pergunto, essa grande quantidade de oferta no mercado, porque o suplemento virou moda ou realmente ajuda a saúde das pessoas? Olha, os dois, né, virou moda de fato e as empresas crescem os olhos para isso. Poxa, é um mercado lucrativo. É um mercado que está crescendo, né? Ele já cresceu muito e ele tem mais ainda a expandir. Lógico que eu, como empresa, vou querer faturar esse daí também, né? E aí tem empresas muito boas e tem empresas ruins que adulteram, diluem, né, os produtos e aí falsificam, etc. E estraga o nome do suplemento em si. Mas a suplementação, ela pode ser muito benéfica se tiver alguma indicação, se tiver propósito. O que não dá, às vezes, que é algo muito comum que acontece, é a pessoa pegar esse aqui porque achou que é bonito, esse aqui porque alguém toma e então deve ser bom. Então não está sabendo o porquê. Aí, sem propósito, começa a ficar meio bagunçado, porque provavelmente não vai fazer o efeito que você quer ou que você espera. Em alguns casos poderia fazer mal, ou talvez só não vai surtir o efeito que a gente está desejando aí, vai ser uma perda de dinheiro. Agora, o consumidor, ele vê muito marketing, né? Vê muito influencer falando, tem todo um trabalho de divulgação nisso. O que ele deve fazer para realmente consumir um suplemento? Ele deve procurar uma orientação médica, uma orientação de um nutrólogo, para saber quais ele precisa, porque também existe a percepção de que suplemento não faz mal para a saúde, e faz, né? Sim, a gente pensa que por ser natural, assim, pode tomar à vontade e pronto. E não é bem assim, né? Pode fazer mal se tiver em quantidades inadequadas. Ou só não fazer o efeito, né? Ou às vezes são de marcas ruins e está contaminado, ou ele interage com algum medicamento que a pessoa toma. Então tem que ter um olhar atento a isso. Geralmente o médico vai fazer esse trabalho, o médico focado nessa área, né, na nutrologia, mas alguns nutricionistas também orientam essa parte de suplementação até um certo ponto, tem algumas limitações, mas os médicos fazem essa suplementação com base nos objetivos do paciente, e aí podemos, né, utilizar doses mais altas quando indicado. A nutricionista tem certas limitações das doses que daí precisa passar com o médico. Ou seja, não veja um anúncio e saia comprando, é isso. Basicamente é isso, porque assim, a ideia, suplemento pode ser muito bom, mas se você acertar a mira. Agora, se você chuta para tudo quanto é lado, você vai gastar dinheiro à toa. E aí, poxa, é mais fácil você juntar esse dinheiro, paga um bom profissional e compre bons suplementos. Aí você vai ter algo muito bem acertado, vai sentir uma melhora, vai valer a pena. Poxa, meu dinheiro valeu a pena. Agora, você comprou, eu comprei esse daqui baratinho, mas não serviu para nada. Então, foi um baratinho que você jogou fora o dinheiro. Então, vale a pena você seguir com mais orientação. Ou seja, se ele passa por um nutrólogo, um nutricionista ou um médico, ele já é orientado a saber
qual medicamento, qual suplemento ele deve comprar. E com relação à marca, como ele define se aquela marca é boa ou não, porque não é todo mundo como eu que segue a Anvisa, né? Que segue as determinações da Anvisa ou as informações da Anvisa. Como ele pode saber que ele está comprando um bom suplemento? Olha, o principal é você receber boas indicações dos profissionais que te aconselharam ali. O maior erro, assim, não querendo falar com os profissionais que têm lojas de suplementos, mas às vezes acontece, é o profissional querer empurrar o suplemento que está parado ali. Porque eles têm os fornecedores deles e tudo, e esse daqui não está saindo, deixa eu indicar esse. E são suplementos com qualidade às vezes inferior, pode ter bons suplementos, mas geralmente qualidade inferior. E aí o cliente, né, não vai saber, não sei julgar se é bom ou se não é, e compra. Então é importante você seguir a orientação do profissional e perguntar: olha, qual marca que você indica? Tem gente que tem medo, né? Ah, o profissional está indicando tal marca porque ele ganha com isso. E não tem benefício. A gente indica porque sabe que é bom. Por exemplo, me perguntam qual ômega 3 que eu uso. Ah, eu uso de tal marca. Por quê? Porque é bom. É bom e tem um preço bom também. Aí o colágeno. O colágeno eu uso de outra. Se eu ganhasse alguma coisa, eu ia focar tudo na mesma marca, né? Mas não, colágeno eu uso de outra porque a combinação que eles fazem é muito boa. Aí o whey eu uso outra marca ainda, porque eu acho que essa tem a melhor. Então eu vou indicando conforme o que eu realmente uso. E considero melhor e sinto o efeito, e tem laudos de pureza. Às vezes também, o que você pode fazer, né? Você que está nos assistindo, você procura laudos de pureza, laudos técnicos, né? Tem pessoas, laboratórios independentes que fazem isso, que não tem nada, nenhuma conta, né, devendo para essas empresas, então eles fazem laudos para comparar, para testar. E aí, vamos comparar essa marca com essa, com essa, com essa, com essa, e vamos ver se eles estão de acordo com o rótulo. O rótulo diz que tem que ter tanto. Vamos ver se tem. Tem uma certa margem de tolerância. Eles estão dentro da margem. Não, eles estão muito abaixo. Opa! E aí vai ter um ranking das marcas. É legal você ficar atento a isso, porque daí você vê marcas que têm coisas não legais e outras que seguem tudo muito direitinho. E esses rankings, eles ficam disponíveis ou essas informações, eles ficam disponíveis na internet? É fácil de encontrar isso? Sim, sim. Se você procurar laudos ou ranking de suplementos, você consegue ver isso. Tem YouTubers que fazem isso e são laudos independentes mesmo. Eles pagam o laboratório, então é algo que sai do bolso deles. Uhum. Pegam os suplementos, eles compram os suplementos e vão testando mesmo. E aí, falam a Ah, verdade. Ó, tá. isso aqui foi bom, isso aqui não foi. Então não tem nenhuma informação a omitir quanto a isso. Uma boa dica. Agora, a Anvisa, né, que é quem fiscaliza tudo esse, que fiscaliza também os suplementos, ela coloca alguma coisa, tem algum número que ela coloca nos frascos? As empresas são obrigadas a registrar na Anvisa isso, e isso pode ser um indicador para o consumidor? Alguns suplementos carecem de um registro específico, precisa seguir algumas normas e tudo, mas tem outros que são mais fiscalizados e outros são menos fiscalizados. Então, esse é o problema. E antes, olha, eu vou te falar, suplemento era terra de ninguém. Então, eu poderia pegar uma farinha que eu comprei ali no mercado e vender falando que era creatina. E talvez descobrissem, talvez eu fosse, sei lá, preso, minha empresa fechasse, mas provavelmente ia demorar muito para isso acontecer, porque não tinha nenhuma fiscalização. E aí cobraram muito a Anvisa disso. Poxa, que bagunça é essa? Por que que as... Sabe quem que cobrou? Hum. Justamente quem faz esses laudos independentes. Aí eles foram cobrando, olha, como que é bagunçado? Sei lá, 70% das marcas eram adulteradas. Olha que absurdo. É igual posto de combustível, né? Deveria ter uma fiscalização maior e às vezes não tem. Aí tem que vir pessoas independentes e fiscalizar. E aí começaram a ver, olha, tem muita bagunça. E cobraram as autoridades, no caso a Anvisa, e aí eles ficaram mais em cima, o que foi muito bom. Então agora a gente está começando a adquirir mais confiança nos suplementos, porque justamente vai tendo as notícias de que tais marcas foram proibidas, tais marcas foram punidas, etc, etc. Por que que foram punidas? Porque teve fiscalização. Então isso é muito bom para a gente.
E aí o consumidor vai adquirindo confiança nas marcas que não foram sancionadas, né, quanto a isso. Se ele quiser comprar, se ele consumidor quiser comprar um suplemento aí, vai, sem uma orientação de nutrologista ou de médico, por exemplo, esqueci a palavra agora, olha que legal. É, um medicamento que ele possa usar, um suplemento que ele possa usar no dia a dia, o que ele deve olhar no rótulo. O rótulo é, é um item indispensável e importante de informação para o consumidor. Então, o que ele deve ver no rótulo aí de forma geral? Olha, tem tanta coisa, porque assim, varia muito do objetivo de cada suplemento. Cada suplemento vai ter uma particularidade. Vou te dar o exemplo do whey, por exemplo, uma proteína. A proteína, que é o mais popular, né? A gente tem que olhar qual tipo que é. Existe o whey isolado, concentrado, hidrolisado, existem as misturas desses três. E aí, o que que você olha? Aí você começa a ser algo mais específico, então a pessoa tem que ter um certo conhecimento. Que daí você tem que ver se tem muito carboidrato, geralmente os wheys com uma qualidade um pouco inferior tem uma quantidade maior de carboidrato. Whey com uma qualidade melhor tem menos carboidrato. Tem que ver a quantidade de sódio, porque muitas vezes utilizam alguns compostos para dar mais sabor e tudo, só que daí vai tendo muito sódio. O sódio a gente sabe que tem que ter um certo controle, não pode bagunçar muito, e ainda mais quem tem pressão alta, né, tem que ter um controle quanto a isso. Então, alguns suplementos têm muito. O tipo de adoçante, tem adoçantes que a gente sabe que não são tão bons e outros são mais naturais, são mais tranquilos. Então, é isso que a gente tem que ficar mais de olho. No caso da creatina, tem que ver a pureza dela, o tipo da creatina, a gente procura creatina monoidratada, que é a disparada mais comum. Aí se você vê creatina, não sei lá o que, outros tipos, aí não vai atrás Uhum. disso, porque é um nome diferente para deixar ela mais cara. A creatina monoidratada é a mais básica, é a que funciona, a que mais tem estudo, é a que você vai indicar para você, para os seus pais, etc. E uma E aí coisa, os outros, pode falar, pode perdão, terminar. os outros suplementos aí vai ficando mais específico, por exemplo, o magnésio, aí você tem que ver qual tipo de magnésio, a dose, etc. Eu, há pouco tempo atrás, eu não sabia disso, consumia muita cúrcuma. Eu gosto de cúrcuma, gosto de usar cúrcuma pura, in natura, em alimento e tudo mais. E aí eu passei pelo nefrologista, até porque eu tenho um rim só, eu nasci com um rim só, então. E ele, conversando comigo sobre isso, ele falou: para com a cúrcuma, sabe? Você pode ter sérios problemas com o rim da forma com que você está consumindo cúrcuma. Ou seja, um ingrediente, aí sendo alerta, né? É uma coisa natural, mas nem por isso ela faz bem. Para todo mundo, ela pode, faz bem, mas para algumas pessoas ela pode não fazer bem. O suplemento Então, estaria dentro disso também, né? também, pega um exemplo, você falou da parte renal, quem tem doença renal crônica, né? A carambola, por exemplo, é uma Eu sei disso. fruta, ela é É, natural, mas é uma aham, fruta que pode levar ao óbito. A aham. carambola. E vai nascer da terra ali, né? Então você vê, tem que ter cuidado, sim, para algumas doenças, algumas particularidades. Por isso que não é só, é natural, é só tomar e pronto. Você tem que entender por que você quer tomar, qual objetivo você quer atingir com aquilo, né? Porque às vezes, eu quero tomar um exemplo. Quero tomar cúrcuma para ficar forte. Não, mas não é isso que ela faz. Então você vai ficar esperando à toa. Não, quero tomar cúrcuma porque tem efeito anti-inflamatório. Legal. Mas daí a dose certa, o jeito certo de tomar, a combinação, nem de mais, nem de menos.
Se você tem alguma comorbidade, opa, a gente fica atento, ou usa uma dose muito pequenininha, ou não usa, usa algum substituto. Então, quem vai fazer isso? Quem cuida da sua saúde, no caso, o seu médico, junto com o nutricionista, vai fazer essas combinações. Algumas coisas você não vai precisar do suplemento, porque a dieta vai suprir muito bem, se você organizar ela, que é o que o nutricionista vai te ajudar. Aí outros, o médico vai te ajudar, porque você vai precisar de níveis maiores. Então a gente vê pelos exames e tudo, você que tem necessidades aumentadas. Às vezes você precisa de mais complexo B, por exemplo. Aí a gente precisa suplementar bem. Ou, por outros motivos, você precisa de níveis mais altos de vitamina D, D de dado. Aí a gente vai e repõe. Ela também está super em alta, né? É uma Uhum. vitamina bem popular. E para algumas pessoas vai precisando de mais, outras menos. E quem vai definir isso é quem vai entender, juntar as peças e resolver esse problema. O que você está dizendo é: não tome, eu concluo isso, não tome sem procurar um médico que possa te recomendar. Foi isso que foi essa a conclusão que eu cheguei quando o Nefro me falou isso. Pare, entendeu? De comer cúrcuma. Quer dizer, você pode prejudicar realmente a sua saúde. Agora, você vê muita gente, claro, tomando, pesquisando, olha, senti tontura, então lá a internet me disse que eu preciso tomar tal suplemento, blá, blá, blá. Agora, existe muita gente que usa o suplemento para complementar uma alimentação ruim e até o sedentarismo. Isso é uma verdade. E o que pode acontecer com essas pessoas? Isso acontece de fato. E olha, eu não, nem vou falar mal disso, porque às vezes pode ser uma opção. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que está acamada num hospital, ela, eu não consigo falar para ela, olha, levanta, faz exercício, né, se mexe, né? Não, não dá, a Não, pessoa não dá. está É, acamada. uhum, E ela está perdendo músculo, ela está perdendo proteína. Então, e a gente tem uma reserva. A gente fala que músculo é muito precioso para o envelhecimento, para a longevidade, porque a gente vai perdendo com o tempo. Então, mas agora eu tenho um monte de músculo. Que bom, porque se você ficar doente, ele vai ser consumido. E se você tem bastante, você vai aguentar bem. Agora, se você tem pouco músculo, ele começa a consumir, depois você já não tem mais aonde tirar energia, putz, o que vai acontecer? Né? Você não tem reserva. Então, isso é importante. E aí, o que você faz? Você suplementa mais proteínas, dá para suplementar creatina. Então, são algumas coisas. Ele não vai simular um exercício, óbvio, mas ele vai repor algo que está com mais dificuldade de você conquistar. Às vezes você não está com fome, você não tem apetite, você não consegue comer direito. Mas a proteína que é líquida fica tipo um suquinho ali, aí você consegue. Aí ele uhum, dá um jeito, né? Você vai tomando devagarzinho, bebericando ali e desce. Então, existem algumas alternativas muito boas. O que não dá é um exemplo que eu já vi, assim, e é bem caricato. É a pessoa falar. Isso é cômico lembrar disso, mas já aconteceu várias vezes no consultório. É a pessoa falar: eu não como nada de salada, não como fruta, verdura, legume, só, sei lá, frango e batata doce, carne moída e arroz. Mas eu tomo um multivitamínico, e aí fica tudo certo. Então a pessoa resume salada, legumes, vegetais a uhum, multivitamínico e acha que está tendo tudo que tem nos alimentos uhum, com uma cápsula. E, gente, isso é a maior baboseira. Isso é muito mídia. Porque a quantidade que tem no multivitamínico é uma quantidade pequena, é o mínimo para você sobreviver. E para outras pessoas você vai precisar de uma quantidade muito maior. Só que esses alimentos, eles têm outros componentes que não vai ter no multivitamínico. Eles têm antioxidantes, têm outros fitoquímicos, compostos naturais dos vegetais que ajudam a regular o corpo, ajudam a sinalizar, a diminuir a inflamação, entre outros, e são super importantes. Fora as fibras que vão regular o intestino, a microbiota, vai ajudar a ir no banheiro melhor, etc. Então a pessoa não consegue resumir a dieta em só frango e batata doce e multivitamínico. Não dá certo. Então, esse é uhum. um grande erro de quem vai substituir um erro da dieta com suplemento. Não dá certo.
Agora, misturar o suplemento com medicação que algumas pessoas têm que tomar todos os dias, isso pode gerar uma interação perigosa para o organismo também? Se ele não, claro que se ele está tomando um suplemento sem uma orientação, né? Com orientação, eu acredito que não, né? Quer dizer, até pode, mas sem orientação pode criar algum problema? Sim, em alguns casos, sim. Por exemplo, anticoagulantes e ômega 3 têm uma relação. Então a gente tem que ficar atento. Ou quem vai fazer uma cirurgia também está em uso de ômega 3. Geralmente eles orientam, mas ele altera a coagulação. Então, se você não sabe disso e só vai tomar por tomar, pode ter algum risco. Alguns suplementos de cálcio com risco cardiovascular. Então, se a pessoa já tem algum risco, tem que tomar um cuidado extra. Ou suplementos que a pessoa deveria tomar em uso daquele medicamento. Por exemplo, tem alguns imunomoduladores para doenças autoimunes, que eles reduzem muito os níveis de algumas vitaminas do corpo. E aí você precisa suplementar. Se você está tomando ele, você precisa suplementar essas vitaminas em particular. E a pessoa não suplementa. Talvez porque não foi orientada, né? Ela não tem a obrigação de saber. Mas ela deveria. Então, existem casos que você não deveria tomar E tem com casos o que uso de sim. medicamento e tem casos que você deveria tomar. Então, E por isso pode, que tem que ter essa orientação. e pode acontecer de um suplemento cortar completamente o efeito de um medicamento. Quer dizer, a pessoa tem pressão alta, e aí ela toma remédio para pressão alta, e de repente ela está tomando um suplemento que é só uma hipótese, que tira completamente o que aquele medicamento faz para ela. Dá para reduzir o efeito. Cortar Tá. totalmente, assim, tem que ser algo muito forte, porque os medicamentos, geralmente, eles interagem de forma mais potente. Por isso que falam, né? Suplemento é mais de boa, é mais natural. Porque eles funcionam, só que são mais fracos nas interações que eles fazem no organismo. Os medicamentos são mais fortes. Então é difícil o suplemento competir com o medicamento, de fato. Agora, ele pode atrapalhar sim. Ele pode diminuir o efeito, diminuir o resultado, e aí atrapalhar o tratamento. Aí você vai voltar lá no seu médico, ele esperava ver tal resultado e não teve. Poxa, por quê? Ah, depois vai investigar melhor, você estava tomando tal coisa que não deveria estar tomando. Ou até um exemplo que às vezes acontece. Tem gente que quer emagrecer e está tomando, vou chutar aqui um exemplo, e está tomando um hipercalórico. Né? Hipercalórico é para quem quer engordar, porque ele tem muita caloria. E a pessoa quer emagrecer, não, estou tomando isso daqui porque tem muita proteína e tudo, e está engordando. Aí vai voltar no médico ou no nutricionista e a pessoa não vai entender, ué, mas por que você está engordando? Eu te passei um tratamento, uma dieta direitinho. Aí vai investigar, a pessoa, ah, não, eu tô tomando isso daqui a mais, que você não me indicou, mas me falaram que é bom. E aí, pronto, está Aí estragando pronto. todo o tratamento. E tem muito isso, né? Das pessoas dizerem, eu estou tomando isso e está me fazendo bem, está me fazendo emagrecer, está resolvendo tal problema. E aí o outro vai e compra também, porque é a opinião de um leigo, né? A opinião de um leigo, não necessariamente que ele pode tomar, que vai fazer efeito para ele, né? Agora, me diga uma E coisa, isso é um perigo, só para complementar, é um perigo tá? porque, assim, todo mundo quer ajudar. Boa vontade, todo mundo tem, né? As pessoas não fazem isso por maldade. Mas você tem que ficar atenta porque demanda conhecimento, né? Você não vai chegar, você mesma vai construir sua casa, um prédio, e com orientação de um vizinho, não, sobe o muro desse jeito, porque assim é bom, ah, economiza aqui no concreto e tal, tal, tal. E no final, poxa, sua casa, pode custar uma vida, pode custar muito dinheiro e tudo. E com a saúde é a mesma coisa. Então você vai ouvir a opinião de alguém, leigo, ela tá com boa vontade, mas ela não tem o conhecimento, então isso é arriscado. Tem que tomar cuidado. Agora, se a pessoa tem um orçamento limitado, onde vale a pena ele investir primeiro? Numa comida de qualidade, num treino, num sono bom ou num suplemento? Olha, se o orçamento está ilimitado. Não, você falou limitado ou Limitado, limite? limitado, Ah, tá. limitado. Olha, se ele está limitado, tem muita coisa que dá para fazer sem um custo extra. O primeiro ponto que eu falo e que é o mais importante é você dormir bem.
E dormir bem é difícil, viu? Porque as pessoas ficam no celular até tarde, vão se distraindo e tudo. Dormir bem é rotina. É você ter uma hora para dormir, e uma hora para acordar. Ah, eu tenho uma hora para acordar. Todo dia eu acordo, sei lá, 6, porque eu tenho que estar no trabalho cedo. Ok. Então você tem que ter hora para Dormir. dormir. Pronto. Ah, tem gente que não faz isso. Ah, eu durmo na hora que eu quero, na hora que dá sono, mas eu acordo às 6. E aí no final tá indo dormir 1 da manhã. Não, aí bagunça tudo. Por quê? Dá mais fome no dia seguinte, você não se recupera direito, então altera todo o funcionamento do corpo. Sono, número um, prioridade. Exercício é fundamental, tem que fazer. Nossa, a vida vai mudar, seu corpo vai mudar, a cabeça muda, deixa a pessoa mais inteligente, deixa a pessoa mais relaxada, trabalha melhor, foca melhor, a ansiedade diminui e outros benefícios para a saúde. E depois a alimentação. E tem muita gente focando na dieta, por facilidade, tudo no delivery, nas entregas. E não nota que está gastando mais dinheiro fazendo isso. Ah, é porque é cômodo, é mais fácil. Mas, poxa, se você se organizar direitinho, dá para preparar as refeições do dia, dá para preparar a refeição da semana, às vezes no domingo e tudo, e deixar organizadinho. Você vai gastar menos fazendo tudo isso e vai ter uma regra no seu dia, vai ter uma ordem. Não vai ficar meio caótico, eu vou comer na hora que der, quando der, o que der. Não. Você já vai ter definido o que você vai comer e nos horários, porque já vai estar a comida pronta ali. Então, isso fica muito mais fácil, mais previsível. Quem faz isso, tem gente que acha que dieta é caro, e não é caro, na verdade é muito mais barato do que comer o que você Sim. achar que deve comer pela frente. Porque daí você vai, ah, vou comer na rua, vou comer num restaurante, eu vou pedir um delivery. E no final sai muito mais caro. As pessoas não notam isso. Então já dá para economizar muito dinheiro aí. E no Agora tem dinheiro que você economizar, você eh, compra um ou outro suplemento. agora tem uma questão que eu acho que é bem delicada, é, que é a consulta a um nutrólogo, a um nutricionista. Os planos de saúde só permitem a partir que um médico tenha indicação, ou seja, não é tão fácil não tem tão acesso tão fácil. Por outro lado, quando você tem muita disponível aí no mercado, profissionais disponíveis no mercado, mas são caros e o consumidor não tem dinheiro para ir lá e fazer uma consulta. E você tem muitos aí também no mercado que são baratos e que não te agregam nada. O que eu faço? Né? Como Né? ter acesso a esse tipo de profissional se eu tenho tantos obstáculos assim na frente? É difícil selecionar, né? O nutricionista, muitas vezes, o convênio pede encaminhamento médico. O nutrólogo, não, porque o nutrólogo é um profissional médico, né? O nutrólogo já é um Uhum. médico e especializado em nutrologia. Ele pode, inclusive, dar o encaminhamento para ir para o nutricionista. Mas acaba que eu tive essa conversa ontem com uma paciente. No convênio, são soluções rápidas para problemas simples. Então, porque as consultas são rápidas também, então são coisas simples de resolver. Na minha consulta, por exemplo, eu fico 1 hora, 1 hora e meia com o paciente, porque eu preciso de muita informação para dar uma solução para o tratamento. Então, é um pouquinho mais complexo. E aí, o que a pessoa precisa? Procurar um bom profissional, com boas indicações, com um bom currículo, para ela conseguir ter acesso a esse acompanhamento. Tá. Então, para a gente terminar, nosso tempo está acabando. Quais são 3 perguntas que a pessoa deve se fazer antes de comprar qualquer suplemento? Vamos resumir tudo isso nessas 3 perguntas? Olha, você me complicou. Só 3 perguntas, vamos lá. O que que é importante a pessoa saber? O que que eu quero com esse suplemento? É o mais importante, saber o objetivo. Por que que eu estou comprando, né? Ah, estou comprando porque melhora a imunidade, estou comprando por causa disso. E saber se de fato aquele suplemento cumpre o objetivo que você quer. Que eu dei o exemplo, né? Ah, vou comprar cúrcuma porque eu ouvi falar que deixa forte. Aí, tá, você tem um objetivo, mas seu objetivo está errado, porque ela não deixa forte. Então, tem que saber o objetivo e se ela cumpre esse objetivo. E se é o mais indicado para você. Se você não tem outras coisas que você poderia fazer antes para já melhorar isso.
Porque às vezes a gente quer atalho, todo mundo quer uma pílula mágica. Fala, se você não queria uma pílula que simularia 5 quilômetros de corrida às 6 da manhã. Todo Uhum. mundo vai querer, lógico, mas não tem isso. Então, ver o que que dá para ser feito antes para o que não conseguir, né, o que você não conseguir suplementar nesse caso, aí você complementa com os suplementos. E procurar um profissional especializado para poder. Por favor, gente, Essa porque seria a tem quarta muita recomendação. desinformação por aí. E Uhum. sabe o que que acontece muito? Agora, por bem, né? É uma coisa boa, tem a inteligência artificial, tem o chat GPT aí, e é Uhum. ótimo. Mas se você coloca informações imprecisas, se você dá um comando errado, você tem informações erradas ou só informações convenientes para você. Então, o chat GPT falou isso, 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 aquilo. Mas você deu o comando certo? E quem Uhum. que vai dar o comando certo? Quem entende do assunto. Então, por exemplo, um advogado consegue usar o chat GPT muito melhor do que eu para revisar um contrato. Se eu fizesse uma revisão de contrato, eu ia só aceitar o que está escrito lá e pronto. O advogado ia fazer outras perguntas, questionar melhor. Eu, quando uso, por exemplo, outras IAs para estudar e pesquisar artigos científicos, eu tenho palavras-chave na cabeça, tenho critérios de inclusão, de exclusão. Agora, uma pessoa leiga vai pesquisar, o que é bom para isso? O que que é bom para isso? Então, não tem esses critérios. E aí você vai ter Uhum. respostas convenientes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo que a gente lê é uma verdade Verdade. absoluta. Uhum. A criação de prompt para você conseguir realmente chegar ao que você quer é muito trabalhoso, é muito trabalhoso, e as pessoas não sabem disso, infelizmente. Acha que basta fazer uma pergunta, não é bem isso, né? Mas, doutor Renato, acabou o nosso tempo. Muito obrigada, adorei conversar com você. Foi um prazer. De novo, obrigado pelo convite. Espero que tenham aproveitado bastante. E qualquer dúvida, podem me perguntar. Tem as redes sociais e estamos aí para isso. E nós vamos colocar lá no nosso texto todos os contatos dele, tá? Para quem quiser conversar com o doutor Renato. E hoje, sim, terminamos mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos com o doutor Renato Lobo sobre como comprar suplementos com mais consciência, evitar desperdício de dinheiro, claro, e, por fim, proteger a sua saúde. E aqui no Consumo em Pauta, a gente trabalha com a ideia de que informação de qualidade também é consumo inteligente. Por isso que a gente convoca, a gente chama e a gente convida grandes especialistas para falar com a gente. E a gente volta nas próximas semanas. Até lá. Muito obrigada. Adorei mesmo conversar com você. Até para mim, você acabou trazendo bastante informação. Muito obrigada e tenha um bom dia. Foi ótimo, o papo fluiu super bem e você é fantástica como entrevistadora, viu? Porque eu me senti super à Obrigada. vontade, foi super gostoso. Muito obrigada. Bom saber disso. Voltamos a se falar com certeza em breve. Então, ótimo. Tchau, tchau. Ótimo Tchau. dia. Para você também.